السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Queridos irmãos, colegas, pais, em primeiro lugar, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça deste nosso encontro um meio de hidayat, um meio de aceitação das nossas práticas e um meio de perdão dos nossos pecados. Normalmente, quando nós recebemos este desafio de virmos aqui para conversarmos com os nossos colegas, os nossos pais, os nossos tios, ficamos tanto tempo à procura de algum tema que possa ser abrangente. É importante que todos nós saibamos que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, selecionou-nos, e através dessa escolha, desta seleção, é importante que todos nós façamos valer. Porém, se nós não conseguirmos fazer valer a escolha de Allah, a seleção de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala poderá desqualificar a nós. Allah subhanahu wa ta'ala poderá não usar a nós para a divulgação do seu deen. Acredito muito bem que estamos aqui com esta intenção, com este objetivo, com esta finalidade de aprendermos, praticarmos e divulgarmos. E para tal, precisamos nós fazermos valer. Precisamos nós de levarmos em consideração essa escolha e esta seleção feita por Allah subhanahu wa ta'ala. Milhares de muçulmanos, milhares de jovens que almejam estar neste local. Milhares de pessoas que desejariam de estar neste local. E todos nós sabemos que as coisas acontecem com o decreto de Allah. As coisas acontecem com a permissão de Allah. Razão pela qual Allah escolheu a nós, selecionou a nós para de uma forma contínua fazermos chegar a sua região, fazer chegar o seu deen. Allah subhanahu wa ta'ala, num versículo conhecido por todos nós, ele diz, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Este versículo deve acompanhar no nosso dia a dia, para que consigamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Enquanto a nossa alma estiver dentro do nosso corpo, nós devemos tentar praticar, colocar em prática este versículo, que é salvar a nós e salvarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que nós poderemos salvarmos-nos do fogo que está preparado para aqueles que não praticam as boas ações? Uma das formas mais eficazes de nós trazermos a salvação para a nossa pessoa é exatamente este sacrifício que estamos aqui a fazer, esta atividade que estamos aqui a fazer, que é de sentarmos, aprendermos o deen de Allah, que é de sentarmos e escutarmos as virtudes do nosso deen. E por esta razão é importante que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Porém, um conhecimento sem a prática, em algum momento, este conhecimento não traz aquela salvação que este versículo está a referir. Para merecermos esta salvação que Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção neste versículo, é preciso colocarmos em prática
tudo aquilo que nós estamos a aprender. Sabemos que é difícil por causa da situação que caracteriza o nosso mundo atual, mas devemos acreditar, devemos crer que impossível não é. Se nós tentarmos colocar em prática tudo aquilo que estamos a aprender, Allah subhanahu wa ta'ala poderá abrir as portas da concretização da nossa prática. Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Todo aquele muçulmano que mostrar a vontade de praticar uma certa ação, todo aquele muçulmano que mostrar aquela ansiedade, aquela vontade, aquele imã de praticar as boas ações, em recompensa deste sacrifício, em recompensa desta demonstração, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, vai colocar as portas abertas. Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar, Allah subhanahu wa ta'ala vai tornar fácil o difícil. Allah subhanahu wa ta'ala vai tornar possível o impossível. Mas, se nós ficarmos estagnados, se nós ficarmos relaxados, se nós não sacrificarmos, se não mostrarmos nenhuma iniciativa, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, também não vai abrir as portas de modo que a gente consiga praticar ou colocarmos em execução aquilo que estamos a aprender. Todos nós testemunhamos as palavras do nosso Allah. Há muita coisa que nós conhecemos sobre o Din. Há tanta coisa que nós conhecemos sobre o nosso Nabi. Mas pouca coisa que nós praticamos. Por quê? São essas coisas que nós mostramos o interesse. São essas práticas que nós tentamos sacrificar em praticarmos. E por este esforço, Allah subhanahu wa ta'ala concretiza-nos em praticarmos estas ações. Por exemplo, nas vésperas do Ramadã, todos nós ficamos preocupados, todos nós preparamos, todos nós mostramos o interesse de jejuarmos. E por este interesse, por esta vontade, Allah subhanahu wa ta'ala facilita-nos com que todos nós consigamos jejuar. Mas em outras ações, em outras atividades, onde o nosso interesse não é verificado por Allah, em outras atividades, onde a nossa vontade de praticarmos aquela certa ação não é verificada, é daí onde nós ficamos estagnados com o nosso conhecimento, sem a prática. E todos nós sabemos qual é o perigo daquele conhecimento que não é colocado em execução. Qual é o perigo daquele conhecimento que não é aplicado. Há um tempo atrás, era normal chegarmos na via pública, não encontrarmos muçulmanos cometendo ações anormais. Porém, naquele tempo, a nossa primeira instituição, os nossos primeiros professores encontravam-se em casa. A nossa primeira madraça era dentro da nossa casa. Os nossos primeiros professores eram os nossos pais. E eles, por sua vez, transmitiam a moral. Eles, por sua vez, transmitiam a forma de convivência. Eles, por sua vez, transmitiam a forma adequada de viver e de respeitar aos mais velhos. E esta forma de educar as pessoas, os nossos antepassados aprenderam com o nosso Nabi. Esta forma de educar, que há 50 anos, há 20 anos, verificava-se dentro do nosso país, os nossos antepassados aprenderam quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Este versículo aparece de uma forma educativa,
de uma forma de chamada de atenção para todo pai, todo encarregado. Aquilo que você sabe, do conhecimento que você tem sobre o Islã, faça com que os seus filhos sejam os primeiros alunos seus. E esses pais conseguiam fazer isso. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi taxativamente esta forma de transmitir o Din como ele praticou. Primeiro, convidou as pessoas mais próximas de si. Primeiro, fez chegar este Din para as pessoas mais próximas dele. Ensinou aos familiares, aos vizinhos. E desta forma, conseguimos nós, hoje em dia, mencionarmos radiyallahu anhum wa radu anhu. Depois de eles receberem esta informação, praticaram, transmitiram. E por causa dessas duas práticas, Allah subhanahu wa ta'ala carimbou-lhes, dizendo radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com eles e eles também, por sua vez, ficaram satisfeitos por Allah. E a satisfação de Allah não se limita somente com os Sahabas. A satisfação de Allah não tem a ver com etnia. A satisfação de Allah não tem a ver com idade. A satisfação de Allah não tem a ver com época, mas sim tem a ver com as práticas. Se nós conseguirmos, se nós tentarmos colocar em prática pelo menos daquilo que nós conhecemos, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala poderá ficar satisfeito conosco. O que nós notamos hoje em dia são muçulmanos que não conseguem respeitar aos outros. São jovens que não conseguem respeitar aos mais velhos. São jovens que falam palavrões no seio dos mais velhos. Mas há um tempo atrás, esta forma de convivência não era conhecida no seio dos muçulmanos. E esta geração que estamos a preparar está sendo preparada por nós mesmos. Esta geração que em algum momento queixamos-nos dela, esta geração que todos nós ficamos com a boca aberta, somos nós que estamos a preparar. As crianças que andam pela rua fazendo as necessidades nas árvores, somos nós que estamos a preparar. Somos nós que não criamos um tempo para educá-las, se esquecendo mesmo que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Todos os muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe uma responsabilidade. E as responsabilidades são diversificadas. A minha responsabilidade pode não ser a vossa. A nossa pode não ser a deles. Cada um de nós conhece a sua responsabilidade. Nós que somos alunos, que somos estudantes, a maior responsabilidade que Allah deu-nos é o conhecimento. E este conhecimento seremos questionados, seremos perguntados. E se a resposta for satisfatória, o julgamento também será facilitado. Se a resposta não for satisfatória, o nosso julgamento será condicionado. E nós que temos filhos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos estes filhos e colocou-nos numa grande responsabilidade. Será que estamos a transmitir o conhecimento? Será que estamos a ensinar a moral do Islã? Será que estamos a ensinar como comportar-se na via pública? Será que estamos a ensinar como respeitar os mais velhos? Será que estamos a ensinar a cedência de espaço, caso não tenha um espaço? E essas todas questões, nós devemos tentar buscá-la e refletirmos que geração
estamos a preparar? Que juventude estamos a preparar? Será que os filhos que estamos a preparar serão capazes de dar a continuidade com esta tarefa? Estamos a envelhecer, estamos a aproximar o Qabr, estamos a deixar filhos, netos, sobrinhos. Será que os nossos passageiros estão em condições de pegar no volante e continuar com a caminhada? Se a resposta for sim, alhamdulillah, estamos num passo largo, estamos numa situação satisfatória. Se a resposta for não, é o momento de nós refletirmos, voltarmos a nossa atenção para Allah. Aquele filho, aquela filha que Allah deu a nós, Allah subhanahu wa ta'ala irá questionar-nos. O seu Islã parte de casa. É importante que a gente faça da nossa casa a primeira madraça dos nossos filhos. É necessário que a gente considere-se como os primeiros muallimos, como os primeiros maulanas dos nossos filhos. Quando formos nós a transmitirmos esta educação, os nossos filhos facilmente vão acatar, facilmente vão conseguir colocar na prática. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa das suas narrações sobre o comportamento, sobre a conduta, ele diz: "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Saibamos um dos motivos que fez com que a profecia de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se concretizasse era para dar a continuidade, complementar o bom caráter, complementar a boa conduta. E é através desta conduta, deste comportamento, que todos nós sabemos que a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith, ele diz: "Hiya min ahli nar", que esta senhora, por mais que ela pratica o salá, por mais que ela faça a caridade, por mais que ela faça as ações, enquanto desrespeitar as pessoas, hiya min ahli nar, ela será dentre as residentes do fogo. A conduta, o comportamento é crucial. O nosso conhecimento sem boa conduta é zero. Os nossos ahadiths sem a boa conduta é como se estivéssemos a escrever no mar. O nosso Bukhari sem a boa conduta também não vale nada. O nosso Salá sem a boa conduta também será difícil Allah recompensar-nos devidamente. Aliás, todos nós conhecemos o versículo que encontra-se no Suratul Baqarah, se a memória não me atraiçoa, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Uma das recompensas da prática do salá é a boa conduta. Uma das recompensas da prática do salá é o bom comportamento, akhlaq. E esta dica do Alcorão, todos nós podemos utilizar dentro da nossa vida. Fazermos um balanço. Será que o meu salá está trazendo resultados na minha vida? Será que o meu salá está trazendo algumas mudanças na minha vida? O meu comportamento, a minha conduta, o meu akhlaq, como que encontra-se? Em que nível está? Será que consigo respeitar os meus professores? Será que consigo respeitar os meus superiores? Será que consigo respeitar os funcionários? Será que consigo respeitar todos aqueles que fazem parte da minha instituição? Se a resposta for neva, o nosso Al-Fajr, o nosso Dhuhr, Ashr, Maghrib não está sendo válido. E para nós que somos estudantes, é crucial.
é o prato-chave, o comportamento. O comportamento, a conduta, a akhlaq, deve ser a primeira coisa que nós devemos nos preocupar tanto em colocarmos na prática. Porém, aqueles professores que nós temos, se eles notarem que este aluno não tem uma boa conduta, a passagem do conhecimento é condicionada. Podemos dar aqui um exemplo concreto. Temos ali o nosso grande Maulana Hafez Suleiman. Para aqueles que estão cá na instituição, se ele detonar a nós, riscar a nós por causa do comportamento, o nosso hifz, a nossa memorização está condicionada. Nós podemos conseguir apresentar um juz por dia. Nós podemos ser considerados os melhores alunos no hifz. Mas este Coran, Allah subhanahu wa ta'ala não vai utilizar a nós para darmos a continuidade. Nós conhecemos, tivemos colegas, em algum momento, melhores que todos nós. Mas o comportamento, a conduta, o akhlaq ditou a sua finalidade, ditou o seu fim. E se estamos aqui, precisamos de renovar as nossas intenções, precisamos de renovar principalmente o nosso akhlaq para nós que somos alunos. Porém, é sabido por todos nós que os nossos muallimos, os nossos professores, estão no lugar dos nossos pais. Até em algum momento eles merecem um grau elevado, porque estão a ensinar a nós o conhecimento da salvação, estão a ensinar a nós o Coran, aquele livro que através do mesmo poderemos, inshallah, merecer a intercessão no dia do Qiyamah. Os nossos superiores também merecem o nosso respeito. Os nossos trabalhadores também merecem o nosso respeito, a nossa consideração. As nossas cozinheiras também merecem o nosso respeito, a nossa consideração. É através da sua comida em que nós conseguimos alimentarmos-nos e termos forças e irmos aprender o dino de Allah. E esta toda a camada nós devemos respeitar. E se nós conseguirmos colocar no seu devido lugar, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala poderá facilitar a nós a aquisição do conhecimento, assim como a prática do conhecimento. E para nós que não somos estudantes, precisamos de alterar a situação do nosso país. Estamos a ter filhos que no tempo passado não era normal. Estamos a ter filhos que com um comportamento, com uma conduta que não dignifica o Islã. E esses filhos vivem conosco. Foi por esta razão que na nossa introdução estávamos a dizer: é importante que nós sejamos os primeiros muallimos dos nossos filhos, para transmitirmos esta conduta, pai para filho, mãe para filho. É importante que a gente faça da nossa casa a primeira madraça. Se nós conseguirmos fazer a nossa casa da primeira madraça, tenhamos a esperança que, inshallah, daqui a um tempo poderemos voltar naquela altura, onde os nossos mais velhos se queixam dizendo que, no nosso tempo, o comportamento não era desta forma. No nosso tempo, as crianças comportavam-se devidamente. No nosso tempo, não era normal ver muçulmanos urinando nas árvores. Mas alguma coisa nós que somos crescidos esquecemos. Para merecermos esta conduta, esse respeito, os nossos antepassados transmitiram-nos este conhecimento, ensinaram a nós, e nós, por nossa vez, esquecemos, não estamos a levar a peito, não estamos a dar a continuidade, e quando é assim,
a degradação da moral religiosa piora cada vez mais. E aqueles que não são muçulmanos acabam adotando os seus sistemas. E quando esse sistema entra na nossa vida, a nossa família já fica destruída religiosamente. Precisamos de deixar gerações que vão dar a continuidade ao nosso dino. Por aqui terminamos.